Ora, bem, então podem sentar. Bem-vindos mais uma vez. Deixem-me apresentar-vos de novo os servos de Maria do Coração de Jesus, que eu conheci em 2014 e foi amor à primeira, segunda e terceira vista. Foi tiro e queda. Então, deixem-me apresentar-vos a irmã Camila, que já esteve aqui em algumas missões. A Débora é a primeira vez que vem, portanto, tratem-na muito bem. Depois temos a irmã Cristina, que já veio cá uma vez quando foi aquele alto de Natal na escola. Ela também entrou na peça. E depois temos o Daniel, que já veio mais vezes. E é o primeiro português consagrado dentro da comunidade de Servos de Maria. Já há 3, ele foi o primeiro. E é ele que vai falar para nós agora. Ora bem, dentro do retiro, eu gosto sempre que se fala deste tema da consagração total a Jesus por Maria, porque é a vontade de Deus que se estabeleça no mundo a devoção a este coração imaculado, como Deus pediu em Fátima. Tem havido vários grupos de consagração. Amanhã vamos ter, em princípio, 5 novos consagrados. Inscreveram-se 16 pessoas. A primeira formação apareceram 8, a segunda apareceram 4. As pessoas vão desistindo porque o demónio não quer que se faça esta consagração. Põe todas as dificuldades. E então, também por causa disso, e enquanto há tempo, dia 23 de dezembro vamos fazer outro grupo, mas neste grupo de dezembro vão se inscrever 8 e depois vão aparecer 16. Espero eu. Então, o nosso querido Daniel vai nos falar deste tema, deste livro de São Luís Grignon de Montfort, que é uma preciosidade da Igreja para todos nós. Bom dia. Meu Deus, estão todos com caras tão tristes. Bom dia. Já está mais bonito. Tem um sorriso muito giro você. Então, antes de começarmos, eu sempre gosto, antes de falar, sempre fazer uma pequenina oração. Convidava-vos a fechar os olhos, se puderem, por um momento. Eu não vou tirar a fotografia de ninguém, mas se alguém tiver com uma cara engraçada, eu vou tirar, está bem? Então, fechamos os olhos por um breve momento e consagremos esta hora, esta pregação a Jesus, pedindo que consigamos prestar atenção a tudo aquilo que será falado e que, principalmente, possamos pôr em prática aquilo que Jesus nos pediu por meio de Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco vos consagro neste dia. Minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade de vós. Nossa Senhora de Fátima, eu te entrego esta hora. Então, quem aqui já ouviu falar neste livro, Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora? Levanta o braço. Quase todos. Oh, coisa boa. Quem já se consagrou, levanta o braço. Então, os que ainda não se consagraram, vão se consagrar, não é? Vamos ver. Então eu quero saber, porque assim tenho uma consciência mais ou menos de quem sabe e os que ainda não sabem. Então, eu queria começar com uma palavra que é do Evangelho de São Lucas, que acho que todos vocês conhecem, quando foi a apresentação do menino Jesus no templo. Quantos dias tinha que Jesus foi apresentado ao templo? Alguém sabe? 2? 8, muito bem. São muito inteligentes vocês, graças a Deus. E então eu vou ler essa passagem. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício, como se diz na lei do Senhor,
2 rolas e 2 pombas. Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava nele e tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias do Senhor. Impelido pelo Espírito, veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus a fim de cumprirem o que ordenava a lei a seu respeito, Simeão tomou-o nos braços, bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação, que oferecestes a todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel, para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma, assim hão de revelar-se os pensamentos de muitos corações. Pronto. Então, como este tema é sobre a consagração, guardem essa palavra, está bem? Eu não quero que vocês esqueçam. Vocês têm que ter uma memória muito, muito boa. Então, o que é que quer dizer a palavra consagração? Alguém sabe? É entregarmos a algo, a alguém, não é? Verdade? E então, há uma coisa muito bela que antigamente, na lei de Moisés, Deus disse que todo varão, o primeiro homem, seria consagrado ao Senhor. Pronto. E Jesus, Nossa Senhora, como era judia, cumpriu as prescrições de que Deus tinha dado a Moisés. E então apresentou o menino. E tem essa profecia muito bela que Simeão diz que é: este menino está para a queda e ressurgimento de muitos. E depois diz à frente: uma espada trespassará a tua alma para se revelarem os pensamentos de muitos corações. Certo? Graças a Deus, Jesus deu-nos os sacramentos. E qual é o primeiro sacramento que nós recebemos quando somos bebés? Batismo. Muito bem. E então, através do batismo, nós já somos consagrados, de uma certa forma, ao Senhor. Porquê? No batismo, os nossos pais consagram-nos e entregam-nos a Deus. E o que é que acontece pelo batismo? Pelo batismo são perdoados todos os nossos pecados pessoais, o pecado original e as penas deles, como nos diz o catecismo. Isso. E através do batismo, as portas do céu ficam abertas. Porque nós só podemos entrar no céu se temos o batismo. Uma pessoa que não é batizada, como hoje em dia tem muitos pais que dizem: vou deixar o meu filho crescer até aos 18 anos, ele escolhe. Quando chegar lá, se quer ser batizado ou se não quer. Mesma coisa, se quer ser homem ou se quer mulher. Pronto, ele cresce. E então, se ele morrer com 17 anos, ele vai entrar no céu? Não pode. Porquê? Falta o batismo. Então, isso é algo muito importante. E é por isso que a igreja tem tanto cuidado que aqui, na nossa região, praticamente em toda a igreja, logo quando nasce, logo no primeiro dia, antigamente, recebiam um batismo. Porque as pessoas tinham consciência que, se a criança morresse, não poderia entrar no céu. Simples. Porquê? Porque ainda não é perdoado o pecado original, os pecados pessoais, e etc, e etc. Então, mas se nós fomos batizados, então todos os pecados foram perdoados, como está a dizer no catecismo, pecado original. Então, porquê que nós continuamos a pecar? Porque infelizmente estamos neste mundo que está sujeito a tantas coisas. Quem é o príncipe deste mundo? O diabo ou Satanás. Então, o mundo ainda há de ter um dia em que vai ser os novos céus e a nova terra. Mas por enquanto não. Então, está sujeito a tantas coisas. Por exemplo, estamos sujeitos aos sofrimentos, todos nós. Quem é que não sofre? Todos. Até o Cristiano Ronaldo sofre, eu acho. Estamos sujeitos ao pecado, principalmente ao pecado, porque apesar de tudo, nós sempre temos a tendência para o mal, a concupiscência. Parece que as coisas do mal nos agrada mais do que as coisas do bem, infelizmente. E enfim. E se formos ver hoje em dia, na nossa sociedade, como é que os batizados estão-se a comportar? Como é que nós estamos a comportar? Hein? Estamos a responder àquilo que Deus nos chamou à santidade? Não, primeiro eu falo por mim, ainda estou muito longe, mas eu quero lá chegar. E então,
vemos divórcios, discussões, contendas, guerras, violência, etc, etc. E principalmente aqui na Europa, porque a Europa é conhecida como cristã, mas não vive como batizados. E então, Deus que nos criou com tanto amor, para Ele, para um dia podermos ir à sua glória. E nós não estamos a responder a isso. Então gostaria de começar com o Gênesis, no capítulo 3. No versículo 15. O que foi que aconteceu? Adão e Eva cometeram o pecado original. Comeram uma maçã vermelha, muito gira, e cometeram o pecado original. E depois vem o castigo de Deus, não é? Porque desobedeceram a Deus. Tudo o que Deus criou foi bom. Então a árvore que estava lá, como é que chamava a árvore que Deus proibiu? Senhor Padre? Eles sabem. Como é que era? Pronto. Deus era boa e Deus disse... Depois vocês vão ter o trabalho de casa de pegar na Bíblia e procurar, que eu não vos vou dizer. Então Deus disse que era proibido. Mas então Deus proíbe, então quer dizer que é mau. Não, é bom, mas no tempo certo. Assim como nós, aqui tem vinhas, não tem? Não tem a altura certa para ter a vindima? Não dá para fazer a vindima em junho, ou dá? Não, claro que não. Então a mesma coisa, não dava para Adão e Eva recolherem o fruto em dezembro, que só se poderia dar em agosto. Dá para perceber? Então, o Satanás, o demónio, chega a Eva e o que é que diz? É verdade que Deus vos proibiu de comerem desse fruto, não sei o quê, não é? É verdade. Porque vocês irão ser como deuses quando o comerem e o provarem. Pronto. Então eles cometeram esse pecado grave, que é muito grave, e Deus fez vários castigos e várias ameaças, digamos assim. Deus disse que o homem teria que trabalhar com o suor do seu rosto para ganhar o alimento. A mulher teria que ser sempre submissa ao homem. Aqui os homens ficam contentes, não é? Mas o homem também deve ser submisso à sua mulher. Pronto. Assim as mulheres já ficam mais contentes. Pronto. O que é que Deus disse à mulher através da consequência? Aumentarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele te dominará. A seguir disse ao homem, porque atendeste à voz da mulher e comeste o fruto da árvore, a respeito da qual eu tinha ordenado, não comas dela, maldita seja a terra por tua causa, e dela só arrancarás alimento à custa de penoso trabalho todos os dias da tua vida. Pronto. Disse isso e depois Deus falou que Adão e Eva cometeram esse pecado. Uma coisa que Deus disse é: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Muito bem. Então, mal cometeram esse pecado, ou seja, Deus pensou em Maria. Deus pensou em Nossa Senhora. Entre a descendência, por inimizade entre ti e a descendência. Quem são esses descendentes? Aqueles que fazem a vontade de Deus, somos nós. Pronto. Depois no Apocalipse, tem uma narração que é uma batalha que houve no céu. Eu estou um bocadinho agoniado porque isto aqui está muito baixo, então fica um pouco difícil. Em que eu vou ler bem rápido, que é: houve uma batalha no céu, no capítulo 12, que é: depois travou-se uma batalha no céu, Miguel e seus anjos declararam guerra ao dragão. O dragão e os seus anjos combateram, mas não resistiram e nunca mais encontraram lugar no céu. O grande dragão, a serpente antiga, a quem chamavam também Diabo e Satanás, sedutor de toda a humanidade, foi lançado à terra, e com ele foram lançados também os seus anjos. Pronto. Assim já não me atrapalho tanto. Então, porquê que houve essa queda e essa batalha no céu? Lúcifer, ou Satanás, o diabo como nós chamamos, ele era o anjo da luz.
chamado da luz, o anjo que estava mais perto, mais próximo de Deus. Era o anjo mais importante do céu na altura. Mas houve uma revolta. Porquê? Quando ele viu que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E que os anjos estão ao nosso serviço. O anjo é conhecido como mensageiro. O Jacó não via uma figura do céu em que subiam, viu o anjo a subir e a descer a escada do céu. Nós temos um anjo da guarda que está à espera que nós o ponhamos a fazer aquilo que ele foi convidado a ser mensageiro. E então, Satanás viu tudo isso. Quem? Eu, que sou belo, sou giro, tenho os olhos verdes, o cabelo preto, não sei o que, sou morena, né? E tenho que servir a esses homens que são gordos, feios, têm barba. Mas é só mais o que faltava. E depois ainda mais. E o anjo viu que o homem e a mulher, se tivessem relação, podiam gerar filhos. E o anjo não pode. Então isso deixou com muita raiva. Falta de humildade. Orgulho, que dizem que foi o primeiro pecado de Adão e Eva e também o pecado de Satanás. E ele disse, não servirei mais a Deus. Então teve essa grande revolta no céu e São Miguel Arcanjo disse, quem como Deus? E Satanás foi precipitado na terra juntamente com um terço das estrelas do céu. Pronto. E porquê é que eu contei isto tudo? Porque é importante nós sabermos que Satanás teve a sua escolha. Diz o catecismo, a escolha deles é irrevogável. Ou seja, a escolha que ele tomou já não dá para mudar mais. Está lá no inferno para sempre. E todos os demónios. Mas quer dizer que nós também podemos tomar essa escolha. Tantas vezes na nossa vida. Quer dizer, eu não quero servir mais a Deus. Eu quero servir o outro. Certo ou errado? Certo, não é? E então, através desse pecado, Deus pensou logo em Maria, Nossa Senhora. E São João Maria Vianney dizia uma coisa muito bela que é Jesus Cristo, depois de nos ter dado tudo aquilo que nos podia dar, queria ainda fazer-nos herdeiros de tudo quanto Ele tem de mais precioso. Ou seja, da sua Santa Mãe. O que será que ela tem assim tão especial, Nossa Senhora? A que saiba na Bíblia não se fala quase nada dela. Pouca coisa. A que saiba também na Bíblia não tem escrito nenhum milagre dela. Tem? Não, não tem. Até agora tem aquele que é Nossa Senhora pede a Jesus nas bodas de Caná, a intenção dela. Mas que saiba, até não tem escrito na Bíblia, revelação pública, algo a dizer grandes feitos que ela fez. Não. Porque primeiro tem que ser conhecido Jesus e depois podemos conhecer a sua mãe. Porque senão nós poderíamos tomar como Nossa Senhora como fosse uma deusa e pôr de lado Jesus. Mas não, nós conhecendo Jesus, podemos conhecer a sua mãe. Conhecendo a sua mãe, podemos conhecer Jesus, que é a coisa mais correta. E então, ela não fez milagres. Todos nós, quem aqui já recebeu alguma graça da Nossa Senhora, levanta o braço. Tem umas pessoas que não. Já recebeu alguma graça da Nossa Senhora? Já, quantas coisas? Quantas pessoas no mundo já não se converteram através dela? Tantas. Quantos reis já não tiraram a sua coroa e colocaram nela? Como temos aqui o rei de Portugal. Diz só ela é digna de ser a rainha. O que será que ela tem assim tão especial? É algo belo, não é? Porque ela já através de tantas quantas coisas nós já lhe pedimos a Nossa Senhora, ela já não realizou. E uma coisa que ela tem especial é, existe uma coisa que se chama dogmas, que é os dogmas da Igreja, que são verdades reveladas por Deus. Dogmas de fé, que só se acredita quem tem fé. Pronto. E então, uma das coisas é, Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Mas como assim? A ciência diz que é impossível um homem, uma mulher, ter um filho sem ter um relacionamento. Como é que é possível isso? E Nossa Senhora teve, não é? Então já está contra aquilo que a ciência fala. Então, Deus, nada é impossível para Deus. Muito bem. Por anjo disse, Deus achou graça em ti. E então ela concebeu por obra do Espírito Santo. Pronto. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Mas tem outro que é a sua virgindade perpétua. Porque Nossa Senhora nunca teve relação
com ninguém. E ela foi virgem antes, durante o parto e após o parto. Sempre. E porquê que tem outros? Tem a Assunção de Nossa Senhora, tem a Mãe de Deus, tem a Medianeira de Todas as Graças, tem tantos, são 5 ou 6, 7 dogmas, não é? Nossa Senhora, Sr. Padre? 4. É isso, muito bem. E então, maternidade divina, etc. O dogma só é proclamado, só foram 2 dogmas proclamados de Nossa Senhora, que é da Assunção pelo Papa e o da Imaculada Conceição. Os outros são coisas que o magistério da Igreja há mais de 2000 anos fala, e os concílios falam, e a tradição da Igreja fala e que os santos falam. Por exemplo, a Medianeira de Todas as Graças. Todos sabemos que todas as graças passam por Maria, porque Deus lhe concedeu essa graça, dela distribuir a quem quer e a quem pode. E então o Papa só declara um dogma quando há risco de alguma heresia. Por exemplo, tem aqui estas 2 senhoras, como é que se chama? Odete e a Alice? Alice, nome bonito. E elas são 2 teólogas. A Odete diz que Nossa Senhora não era virgem, por exemplo. Um exemplo. E a Alice diz que Nossa Senhora era. E dá-se uma grande confusão dentro da Igreja. E então o Papa, para pôr fim a essas heresias, porque podem dividir, criar um cisma, digamos assim, dentro da Igreja, ele declara um dogma. Eu, em nome de Pedro, fala na primeira pessoa, na autoridade que lhe foi concedida, e declara um dogma. A partir do momento em que o Papa declara um dogma, todo cristão é obrigado a aceitar. Quem não aceita, pode ir embora. Quem é, como diz São Paulo, quem diz alguma coisa contra o Evangelho, seja anátema, que é a mesma coisa ser excomungado. Não é? Então, os dogmas são verdades reveladas por Deus, absolutas, definitivamente imutável, infalível e inquestionável. Assim, dá para entender mais ou menos. Por exemplo, Eva, antes de cometer o pecado original, como é que ela era? Era imaculada, ainda não tinha o pecado original, por isso. Era pura, era virgem. Se ela eventualmente comesse a maçã em agosto agora, que é a altura de colher a maçã, ela não iria sofrer as dores de parto, por exemplo. Então, Nossa Senhora tem todas as mesmas virtudes que Eva tinha antes de ter cometido o pecado original. Porquê? Nossa Senhora não sofreu as dores de parto. Eva depois já sofreu para quem? Abel. E para o outro que teve. Então, Nossa Senhora veio. Imaginem, Deus, para ainda meter mais raiva, digamos assim, a Satanás, envia uma outra Eva com as mesmas graças e os mesmos dons. E Nossa Senhora soube utilizá-los na medida certa, de acordo com a vontade de Deus. Ela foi a única que fez, a todos os momentos, desde que nasceu, a vontade de Deus. Sempre, sempre, sempre. Até a lavar a louça, estava a descascar as batatas, foi ela. Enquanto que nós nem sempre fazemos a vontade de Deus, não é? Pronto. Então, é para isso que tem este livro, que foi escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, que praticamente todos vocês conhecem, e que eu digo que é um manual, um pequenino manual de sobrevivência para estes tempos, eu acho. Porque fala coisas maravilhosas de Nossa Senhora. E São Luís dizia uma frase que é muito bonita, que é: se não se fizer algo por Deus, nada de grande se fará. E então, São Luís nasceu na França, no século XV, 1600 e pouco, e ele era de uma família muito numerosa. Tinha muitos irmãos, e o pai dele às vezes discutia muito com a sua mãe. E sempre que o seu pai discutia com a sua mãe, São Luís sempre tinha a tendência de ir consolar a sua mãe, porque ela ficava a chorar, eventualmente, que as mulheres choram muito. Então São Luís ia lá consolá-la. E São Luís, desde criança, todas as crianças não têm aquelas brincadeiras de andar à luta, não sei o quê, não sei o que lá, tira isso, aquelas brincadeiras. São Luís sempre levava uma vida exemplar. Não punha as outras crianças, todos eles, a rezarem a Nossa Senhora. Até que ele sentiu o chamado dele, o chamamento para o sacerdócio, quando ele estava diante de uma imagem de Nossa Senhora e ouviu a voz de Jesus a dizer: serás sacerdote.
Então, a partir daquele momento, São Luís lutou muito para poder ser sacerdote. Ele era muito inteligente, por exemplo, e às vezes quem é muito inteligente gosta de mostrar a sua sabedoria. E ele, para não humilhar os outros da universidade dele que tinham mais dificuldades, ele ia ajudá-los. Então era um santo que sempre praticou muito isso, muito fervoroso a Nossa Senhora. Até que um dia, como um grande santo, sempre quer evangelizar, não é? Então ele pensava que queria evangelizar para onde estava a ser, para a África, para outros sítios. Então, até que houve um dia que ele foi ter com o Papa, a Roma, foi a pé até Roma, na sua peregrinação, e foi pedir ao Papa para enviá-lo como apostólico para não sei onde. Para a China, por exemplo, para as Filipinas. Só que a resposta do Papa foi não. Eu vou-te mandar para a França. Mas que coisa, vou ter que voltar outra vez para a França? Aquela França que eu não gosto, tenho que estar lá. E então foi aí que ele começou a propagar esta devoção, que já existe há muito tempo. Já existe desde que Jesus estava na cruz. Quando Jesus nos deu Maria por mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Foi uma entrega total que Jesus deu toda a humanidade a Maria e de João, São João que estava lá, a Nossa Senhora. Então São Luís reuniu neste livrinho, que é pequenino, coisas maravilhosas sobre Nossa Senhora. Ele pegou os escritos de muitos santos, daquilo que a Igreja ensina, e reuniu todo neste livro com uma consagração. Que eu vou tentá-la resumir muito brevemente em que consiste essa consagração. Como falamos, a consagração consiste em darmos tudo o que temos. E existem muitas orações de consagração que nós rezamos há um bocadinho. Ó Senhor a mim, ó minha mãe, ó preço da voz. Só que esta consagração é diferente porquê? Porque nós entregamos todas as nossas obras passadas, presentes e futuras. Ou seja, tudo aquilo que nós iremos fazer de bom, entregamos a Nossa Senhora. Que nenhuma consagração tem. Até essa não tem. Nós não entregamos as minhas obras passadas, presentes e futuros, os meus dons, os meus carinhos, não entrego nada. Mas esta consagração consiste nisso, nesse pequeno detalhe, em entregarmos as nossas boas obras passadas, presentes, futuras, a Nossa Senhora. Para quê? Para que ela pegue na panela, meta a massa que nós somos, meta lá a massa na água a ferver e depois faça o molho, faça ali aquela massa italiana boa. Porquê? Porque assim Nossa Senhora junta tudo aquilo que nós temos de bom e distribui a quem mais necessita. Por exemplo, a quem mais precisa. Por exemplo, todos os sacrifícios que nós fizermos vai tudo para Nossa Senhora. Nós não vamos ter glória nenhuma disso. Então Nossa Senhora vai usar esse meu sacrifício e pode usá-lo, por exemplo, pela união da Igreja, pelo Papa. Pode ajudar o Papa a tomar uma decisão. Porquê? Porque ela, como é mãe, sabe a necessidade de cada um de nós, sabe a necessidade de cada coração nosso. E então, ela sabe, por exemplo, o Padre Vítor precisa de um dom, mais sabedoria, por exemplo. Então alguém reza e Nossa Senhora vai aplicar essa oração para ele. Sabemos que alguém está a passar por uma grande dificuldade na sua vida a nível de tribulações, alguém está no desânimo, no desespero. Então, Nossa Senhora junta essas nossas orações através desta consagração e entrega a essa pessoa e essa pessoa não deixa de estar no desespero. Pode ajudar pessoas que querem suicidar. Assim dá para entender. Entregamos tudo o que nós temos a Nossa Senhora. E São Luís fala que existem duas maneiras de servir alguém. Ou como escravo ou como servo. Qual é a diferença? Hoje em dia não tem muita assim, essa diferença. Mas antigamente tinha. O servo recebe um salário. O servo tem um horário de trabalho. Entra às 9 no shopping e sai às 12 do shopping, por exemplo. Enquanto que um escravo não. Um escravo, o dono tem o direito de vida até dele. O servo não. Há muita diferença. O servo não tem salário. O escravo não tem salário, desculpem. Então, é isso que São Luís nos convida a nós sermos escravos de Nossa Senhora. Porque quando nós fomos escravos de Nossa Senhora e Nossa Senhora reinar nos nossos corações, todo o nosso tempo vai ser para Deus. Vai ser de acordo com a vontade de Deus. Também uma coisa muito bonita que é, São Luís diz aqui no tratado, em ponto 33, se não me engano,
Não. Já perdi o ponto, não faz mal, mas acho que me lembro. São Luís dizia que Deus quer nos encher com as virtudes de Maria, para que assim Deus possa vir habitar nessa alma. Dá para perceber mais ou menos? Enchendo-nos das virtudes de Nossa Senhora, assim como ela era cheia de virtudes, pureza, docilidade, obediência, prontidão, etc, etc, doçura evangélica, enchendo-nos dessas virtudes, o próprio Deus vai se sentir atraído por essa alma. E o Espírito Santo vem habitar nessa alma. E nessa alma Deus quer realizar grandes coisas. Então isso que esta consagração nos leva a fazer. E Nossa Senhora quer-nos mal? Senhor missionário? Não. Nossa Senhora não nos quer nada de mal. Nossa Senhora quer-nos bem. Então, por exemplo, mas eu gosto de rezar pela minha prima, por exemplo. Então, quer dizer, se eu rezar a minha prima, a minha oração já não vai mais para a minha prima, vai para a Nossa Senhora, não é? Mas Nossa Senhora sabe também os nossos corações. E se realmente a minha prima precisar, Nossa Senhora vai distribuir as orações. E nós temos a obrigação de pedir. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Procurai e... Muito bem. Vocês são um povo muito bom, sabe muita coisa. O povo daqui da Guarda, do Fundão, é ótimo. E Santo Agostinho diz aqui no ponto 33, que é uma coisa muito bonita, que é: Santo Agostinho, ultrapassando-se a si mesmo e a tudo o que acabo de dizer, afirma que os predestinados para se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória e depois para a morte. Na imagem de Nossa Senhora, por exemplo, aqui dá. O que é que ela tem aqui? Não tem um manto. Desculpa, eu apontei o texto. Mas ela tem um manto, não é? Um véu em volta dela. E qual deve ser a nossa atitude cristã? Colocarmos-nos debaixo do manto dela, onde nós somos gerados, guardados, alimentados, sustentados. Porque é dentro do manto dela que a chuva não chega. Por exemplo, se está a chover aqui muita coisa, nós colocamos aqui e não chove. É aí que onde Jesus se colocou. Dentro aos cuidados dela. Porque Jesus foi submisso aos seus pais. Não diz depois São Lucas da perca e do encontro. E foi Nossa Senhora que o educou. Quem foi que ensinou Jesus a falar? Nossa Senhora. Quem foi que lhe ensinou as boas maneiras? Nossa Senhora. Os discípulos só conviveram com Jesus por 3 anos. Certo ou errado? E Nossa Senhora com quantos anos conviveu com Jesus? 33. Mas mais os 30. Então os discípulos não o conheceram tão bem como Nossa Senhora conheceu Jesus. Dá para entender? Quem cozinhava para Jesus era Nossa Senhora. Se calhar quem cortava o cabelo era Nossa Senhora. Etc. Olha aí a imagem. Muito bonita. E São Luís diz que esta devoção, muitas pessoas já se consagraram por este método, muitos santos, por exemplo, São João Maria Vianney, Santa Teresa do Menino Jesus, São João Paulo II, e até houve um Papa que faleceu após a recitação desta consagração, tem aqui atrás, que é o Papa Leão XIII. Correto? Correto. Papa Leão XIII. Tantas pessoas já se consagraram. E muitas pessoas como nós, assim, simples no dia-a-dia, que hoje já estão no céu. Porque garanto-vos uma coisa, uma pessoa que faz esta consagração e que é fiel a Nossa Senhora, não irá para o inferno, com certeza, eu garanto. Porque no dia do nosso juízo, Nossa Senhora virá em nosso auxílio e virá nos defender. Vai ser ela mesma a nossa advogada. Que nós rezamos essa alvarrinha. Advogada nossa, volvei a nós vossos olhos. Então Nossa Senhora no dia do juízo virá nos defender. E esta consagração é muito bela porque também renovamos as nossas promessas batismais. Renunciamos ao Satanás, às suas propostas e cremos naquilo que Deus nos ensinou, nas verdades reveladas por Deus. Pronto. E para termos um bocadinho mais ideia de em que consiste esta consagração, eu vou-vos contar uma pequenina história. Na Idade Média existiam os reis e as
rainhas, os príncipes e as princesas. Muito bem. Então, imaginemos que aqui no fundão havia um rei. E chamava-se o rei Arnaldo, por exemplo. E o rei Arnaldo, e havia a rainha Claudina. E então o rei Arnaldo decidiu, pronto, eu vou lançar uma proposta aqui ao meu povo, ao meu povoado deste país da Guarda. É o seguinte, eu quero que eles me deem o melhor fruto que recolherem do seu trabalho. E editou um édito a falar, até foi o senhor Emma Camila, por exemplo, havia o édito. Papará, o senhor rei disse que daqui a 5 meses têm todos que dar o melhor fruto que tiverem do seu trabalho ao rei. Pronto. E havia um camponês que ouviu aquilo, disse, pronto, eu só tenho uma macieira, que é aquilo que eu mais gosto, mais tenho de belo. Então vou levar a maçã. E a maçã estava bonita, estava gira. Só que nessa noite houve um dia de pragas e a maçã ficou feia. Coitado do camponês. E até que chegou a altura, e até que a rainha Claudina gostava muito de passear nos seus jardins e pelo país da Guarda, do fundão, por aí. E então quando a rainha Claudina viu o senhor, pode ser o senhor Ambrósio, por exemplo, que estava lá ao pé da macieira a chorar, e ela perguntou, por que estás a chorar? Ele, olha, o melhor que eu tinha para entregar ao teu rei, e que eu fiz com tanto amor, que eu cuidei durante o ano, podei a árvore, pus os adubos, não sei o que lá, está aqui, mas ontem veio uma praga e a maçã ficou feia, não ficou digna. Então a rainha Claudina disse, olha, não te importes, dá cá a maçã que eu dou um jeitinho. Pronto. Chegou o tal dia, como a rainha ia levar aquela maçã do senhor Ambrósio, ele não se foi apresentar, e estava lá a multidão, mas já estava aqui estas pessoas todas. E não sei quem tinha feito um anel de ouro, não sei quem tinha feito uma cadeira azul bonita, um casaco da moda, não sei quem, não sei o que lá, pronto. O padre Vitor levou o seu telemóvel super chique, que foi a coisa melhor que ele fez durante aquele ano. E cada um tinha que esperar na fila, tinha que estar lá à espera da fila. E Nossa Senhora a Rainha Claudina vai com a maçã, pega na maçã, ela na noite anterior viu, bem, esta maçã não está muito bonita, mas eu vou arranjar uma travessa, arranja aqui uma travessa, meto umas rosas, vou comprar um perfume da Hugo Boss, que eu sei que o rei Arnaldo gosta muito, aí mete o perfume à volta da maçã, etc. Depois mete, não sei, leva um copo de água, não sei o quê, não sei o que lá, pronto. Todas as pessoas entregarem e o rei ainda não tinha gostado de um presente. Não tinham agradado. Até que chega a Nossa Senhora e diz, olha, esse era do agricultor Ambrósio. Rainha Claudina. Muito bem, vocês estão mais atentos do que eu. É para saber se vocês estão atentos. E então a Rainha Claudina entra lá, entra na sala real e entrega ao rei. O rei vê, que coisa gira, até tem aqui umas rosas, umas coisas, um copo de vinho. E cheira bem, cheira o perfume daquilo que eu gosto de usar. E o rei come, mas o gosto está lá da maçã. Só tinha aqueles furos na maçã, digamos assim, mas o gosto continua. E o rei gosta. E até que chamou o senhor Ambrósio, o rei Arnaldo II, chamou o Ambrósio e deu-lhe e declarou, disse que ele ia ser o próximo presidente da Guarda. Pronto. Mas isso é uma historinha para dizer o quê? Que a Rainha Claudina é, nossa, assim que vocês sabem, e o rei Arnaldo II é Jesus Deus. Muito bem. E então, Nossa Senhora, por exemplo, tem acesso ao Palácio Real. Ela, por exemplo, se fosse o senhor Ambrósio e não tivesse entregado aquela maçã à Nossa Senhora, ele iria ter que apanhar uma fila de seca, como nós apanhamos nas compras, por exemplo. Tinha que, sei lá, muita coisa. E Nossa Senhora não. Nossa Senhora podia entrar onde ela queria. Então Nossa Senhora, e já sabia o gosto do rei. O senhor Ambrósio não sabia, nenhum dos outros sabia. A senhora que levou o anel aqui de ouro, ela não sabia que o rei não gostava de ouro. Mas Nossa Senhora sabia aquilo que ela gosta. A rainha sabia daquilo que o rei gostava. E então é isso que consiste esta consagração. Essa maçã é o melhor que nós temos.
O gosto está lá, mas está feia. Por causa dos nossos pecados, das nossas coisas. Então Nossa Senhora pega, embeleza e entrega dignamente ao rei e como ele gosta. Simples? Deu para perceber? Sim. E esta consagração tem a missão de formar os santos. E principalmente nestes tempos. Porque São Luís diz o seguinte: ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o santo evangelho e não segundo as máximas do mundo. Eu vou contar uma história que uma mulher contou-me, uma mulher que já se consagrou, e ela ia à missa todos os domingos. E sempre que ela chegava à casa, dava um beijinho no marido, na cara, e dizia: olha, esse beijinho foi de Nossa Senhora. E o marido nunca ia à missa. Passou-se meses, sempre que ela ia à missa, chegava: olha, esse beijinho é de Nossa Senhora. E até que o marido um dia disse: olha, eu quero conhecer essa senhora. E foi à missa, confessou-se, e hoje em dia vem à missa todos os dias. Às vezes basta essa pequena ação. Nossa Senhora, Deus usou-se desse beijinho e dessa perseverança, dessa fé, todos dizer ao marido: esse beijinho foi de Nossa Senhora. Agora, as mulheres, têm aqui muitas mulheres. Se os maridos não forem católicos, podem fazer: Nossa Senhora. E também, se os maridos, as mulheres não forem católicos, também podem chegar: esse beijinho é Nossa Senhora, claro. Pronto, Nossa Senhora. Deu para entender a consagração? Já quase aqui todos são, não é? Então eu aconselho vivamente a fazerem. E esta consagração tem muito a ver com as aparições de Fátima, que é o que vamos ver daqui para a frente. Olá, Rainha Claudina. Ela ainda não sabe que era a Rainha. Então, Nossa Senhora apareceu em Fátima no mês de dezembro? Não, muito bem. Eu vou falar agora de uma. Apareceu em junho de 1917 e disse o seguinte aos pastorinhos, principalmente à irmã Lúcia, que é: Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Às almas que abraçarem, prometo a salvação e serão queridas de Deus como flores postas por mim a adornar o seu trono. Olha que coisa bonita que ela disse. As almas que abraçarem esta devolução serão colocadas como flores que eu mesmo porei a adornar o seu trono. Uau, coisa gira. Mas o que é que significa Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração? O que é que significa coração? É o que eu quero falar, não é? Porque antigamente, aqui em Portugal, nós temos a distinção. Nós pensamos com a nossa cabeça, com a nossa inteligência. Mas os nossos sentimentos estão no coração. Mas no tempo de Jesus não era bem assim, era. O coração englobava tudo. Ou seja, os meus sentimentos, as minhas razões, era tudo com o coração. Nós dizemos muitas vezes assim: aquele rapaz não tem coração. Ou aquela rapariga. A mesma coisa que dizer que aquela pessoa não tem sentimentos. Certo? Muito bem. Por exemplo, Nossa Senhora meditava tudo no seu coração. Jesus, sabendo os pensamentos do seu coração, são alguns exemplos da Bíblia. Então, o coração na Bíblia significa tudo, abrange pensamentos, desejos, sentimentos, etc, etc. Ou seja, é o mais íntimo que aquela pessoa tem. É o interior e o mais profundo que a pessoa tem. E olhemos para o Imaculado Coração de Maria. Como é que é o Imaculado Coração de Maria? O desenho. É um coração. Mais, o que é que tem? Uma coroa de rosas. Aqui o de Fátima Nossa Senhora apareceu com uma coroa de espinhos, não é? E depois tem uma espada. Porquê? Vem da profecia que o velho Simeão disse: uma espada trespassará a tua alma, para se revelarem os pensamentos de muitos corações. Então, só serão revelados os pensamentos desses corações quando nós, só saberemos isso quando nós vivemos verdadeiramente aquilo que Deus nos pede. Pronto, e o Papa Bento XVI dizia o seguinte: o coração, a totalidade do homem, deve ser puro, intimamente aberto e livre, para que o homem possa ver a Deus. Ou seja, quando fala aqui do coração, os nossos sentimentos, a nossa razão, os nossos desejos, tudo devem ser puros para podermos ver verdadeiramente a
Deus. Muito bem. Bom dia, bem-vinda. E Nossa Senhora apareceu mais tarde, antes de ser em Fátima, apareceu em França em 1830, a Santa Catarina Labouré. E revelou a ela uma medalha, que é muito conhecidíssima em todo o mundo, que é medalha Nossa Senhora das Graças. Muito bem. E o que é que tem a medalha? Tem a imagem de Nossa Senhora, ou Maria concebida sem pecado, um dogma, que ela foi concebida sem pecado, e Nossa Senhora, depois, após o Papa ter proclamado o dogma da Imaculada Conceição, Nossa Senhora apareceu em Lourdes e disse: eu sou a Imaculada, a Santa Bernadette. Então, aqueles que falam mal de Nossa Senhora, sejam anátemas. Rua. Aquilo contra a igreja. E então, Nossa Senhora apareceu lá e tem Nossa Senhora onde tinha raios, uns luminosos e outros transparentes, escuros. E Santa Catarina perguntou: o que é que são esses raios luminosos? Esses raios escuros? Por que é que estão escuros e não tão luminosos? São as graças que Deus quer derramar na humanidade, mas que os homens não pedem. Coisa interessante. E na parte de trás da medalha tem Nossa Senhora, tem 12 estrelas, mulher do Apocalipse, uma mulher, 12 estrelas, e tem, em baixo tem os sagrados corações de Jesus e Maria, que sempre estão unidos. Por exemplo, Nossa Senhora apareceu com o coração dela cheio de espinhos. E o de Jesus, como é que está? Está cheio de espinhos. Sempre que nós ofendemos a Jesus, também ofendemos a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora disse para tirarmos os espinhos do seu imaculado coração. Então também estamos a retirar os espinhos do Sagrado Coração de Jesus. É verdade ou é mentira? É verdade. Então, essa medalha foi propagada em todo o mundo. Quem não tem, aconselho a usá-la. Mas eu estou a falar nisso porquê? Porque o coração de Imaculado de Maria tem coisas que nós nem temos noção. Porque, por exemplo, em Fátima dizia o Papa Bento XVI, quando veio cá em 2010, dizia o seguinte, que Fátima era o coração da Igreja de Portugal. Porquê? O coração bombeia o quê? O sangue. Para quê? Para que todo o nosso corpo funcione, para que o sangue depois possa vir com as células e tudo. E então, Fátima é a mesma coisa. Mas se o nosso coração está mal, não bombeia bem, o sangue não vai chegar. A nossa fé morre. Então o Papa Bento XVI disse lá, Fátima é o coração de Portugal. Ou seja, nós todos vamos lá e devíamos sair renovados. Para quê? Para levarmos esse sangue, esse amor de Deus aos outros, aos confins do mundo. Muito bem, vocês são umas pessoas muito boas. Será que Nossa Senhora em Fátima apareceu porque Deus estava contente com a humanidade? Sim ou não? Foi muito fraco. Não. Não. Deus não estava contente. E dizem que Nossa Senhora de Fátima é uma das aparições mais importantes do mundo. Porquê? Porque Nossa Senhora abriu o seu Imaculado Coração. Uma mensagem tão pequena, mas que deixam todos de olhos abertos. Até para os governantes falou coisas importantíssimas. Mas queria vir o comunismo. Se não vier, após esta guerra, se o mundo não se converter e não atender aos meus pedidos, irá haver uma guerra ainda pior. E o que é que teve a Segunda Guerra Mundial? E a Rússia espalhará os seus erros no mundo. Que é o que? O comunismo, e que infelizmente hoje em dia ainda existe o comunismo. Só que disfarçado, que nós nem sequer damos conta. Então Jesus disse depois mais tarde à Irmã Lúcia o seguinte: tem pena do coração da tua Santíssima Mãe, coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem haja um ato de reparação para os tirar. Sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Como nós somos assim muito ingratos e não reparamos aquilo que Deus nos pede. Tenho que me despachar, que o tempo está quase a ir. E eu não vou falar muito de Fátima, que eu sei que todos vocês conhecem, mas vamos ver uma coisa. Portugal hoje em dia está a atender os pedidos que ela pediu? É óbvio que não. A Irmã Lúcia disse, se Portugal
vier a aceitar as leis do aborto e etc, etc, irá ter graves consequências. E hoje em dia já temos o aborto há muitos anos. Cada vez são menos as pessoas que vão à missa nas paróquias. Cada vez são menos as pessoas que vão às confissões. São pouquíssimas pessoas que vão se confessar. Muito poucas. E então, Portugal não está a atender os pedidos de Nossa Senhora. E como seria belo se em todas as paróquias de Portugal fizessem os 5 primeiros sábados. Quanta coisa não mudaria? Primeiro começar, iria mudar a vida de cada um de nós. As pessoas iriam, pelo menos uma vez por mês, confessarem-se, receberem a Eucaristia. Como seria belo se em tudo fizessem isso. Mas infelizmente nós estamos a ficar orgulhosos. Caímos nesse orgulho, né? Quando eu tive esses meses, os meses na Itália, e eu dizia que era português, e eles, Cristiano Ronaldo, vinho do Porto. Eu ficava assim, só conhecem Portugal por causa do Cristiano Ronaldo e do vinho do Porto. E Fátima, Nossa Senhora. A mensagem não foi muito bem espalhada no mundo. E cada um de nós é chamado a espalhar essa mensagem no mundo. E antigamente Portugal era conhecido como Terras de Santa Maria. Terra de Santa Maria. Hoje é conhecido Terra de Cristiano Ronaldo, Terra de Vinho do Porto, Terra das Praias Boas. E daqui a um bocadinho, se calhar, ainda vai ser conhecido Terras do Diabo, porque nós não estamos a atender os pedidos, então vamos nos tornar como uma Babilónia, Sodoma e Gomorra. Não duvido. Enfim. Pronto. Então nós estamos a pôr na nossa sociedade Deus de lado. Estamos aqui no orgulho porque, Nosso Senhor disse que em Portugal permanecerá sempre o dogma da fé. É uma promessa, sim. Mas nós temos que fazer com que essa promessa se cumpra. Então, há muita coisa que se tem que fazer. Muita. E então, o que é que Fátima tem a ver com esta consagração? Nossa Senhora falou, o meu Imaculado Coração, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Triunfará. E como se dará esse triunfo? É uma coisa que o Padre Vítor irá falar mais à tarde. Tem a ver. Mas como nós podemos preparar esse triunfo? Consagrando-nos a Nossa Senhora por este método. Porque imaginemos, como é que é mais fácil de chegar daqui a Lisboa? Pela autoestrada ou pela nacional que vai pela Serra da Estrela, não sei o que lá? Autoestrada é muito mais rápido, não é? E então, Nossa Senhora é essa autoestrada. Podemos chegar a Lisboa pela estrada nacional? Podemos, através de sacramentos e tudo isso. Mas é mais fácil se nós nos entregarmos a ela, porque ela dá, digamos assim, mete a velocidade ali, indica-nos o caminho correto. Não andamos tanto nas curvas. Porque o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Porquê? Nós consagrando-nos a esta consagração, nós temos que nos confessar, temos que ir à missa e temos que pôr em prática os mandamentos de Deus, que é aquilo que a Igreja tanto nos pede. Nós estamos muito surdos, amém, àquilo que Deus nos está a pedir. Esta parte é, São Luís diz no ponto 37, em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, alimentá-los, gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar os seus corações à raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras da sua graça. Não pode, repito, fazer tudo isto se não tiver pleno direito e poder sobre as suas almas. Então, Nossa Senhora Deus deu-lhe um poder, Nossa Senhora, realizar grandes coisas em nós, mas não pode enquanto nós não lhe darmos pleno direito das nossas almas. E para terminar, uma vez que o Padre Vítor pediu para eu frisar a Eucaristia, São João Bosco teve um sonho em que era um barco, que era a igreja, estava no mar, o mar estava muito agitado e o barco parecia cair, estava a cair. E esse barco estava a ser segurado por 2 cordas que tinha. E um pilar estava a Eucaristia e no outro estava
Tenta adivinhar quem? Nossa Senhora. Então, porquê? Hoje em dia, quantos gritos Jesus não nos está a dar? Quantas coisas Jesus não nos está a falar? Jesus está presente na Eucaristia, sim ou não? Sim. Só no momento da missa ou até mesmo depois da missa? Sempre. E então, nós cada vez menos estamos a ir à missa. Muitas pessoas dizem que Jesus só está presente na missa e depois já nem está, etc, etc. Então, São João Bosco teve um grande sonho. Aquele sonho que o que sustentará a igreja será a Eucaristia e Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora ensina-nos a sermos verdadeiros adoradores como ela foi. Ela foi a que melhor adorou a Deus e a Jesus. Então ela vai nos ensinar a como bem armarmos a Jesus na Eucaristia. Quantas coisas se ouve a falar? Enfim. Quantos milagres eucarísticos não tem? Muitos. E nós continuamos indiferentes na Eucaristia. Como também seria belo em todas as paróquias de Portugal ter, pelo menos uma vez por dia, uma hora de adoração. Não ia ser belo? Quanta coisa não iria mudar Portugal? O mundo. Porque a nossa oração vai chegar até ao mundo. E Nossa Senhora dizia ao Padre Gobi: estes são os tempos do meu forte apelo. Volta à humanidade afastada e pervertida. Volta ao caminho da conversão e do encontro com o Senhor da salvação. E também gostaria de ler uma coisa que um bispo norte-americano se chama Fulton Sheen, está em processo de canonização, dizia que é para nos mantermos alerta, porque nós a qualquer momento podemos cair, não estamos salvos já. Que é: quanto mais Cristo se aproxima de um coração, mais este se tornará consciente da sua própria culpa. E então ou implorará a sua misericórdia e encontrará a paz, ou, ao contrário, voltar-se-á contra ele por não estar ainda disposto a abandonar o pecado. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, vamos tomar consciência daquilo que nós somos. E ou temos duas atitudes: ou mudamos de vida, ou afastamos-nos dele e continuamos o nosso pecado. E por um momento fechamos os nossos olhos. Podem fechar os olhos todos. E meditemos nisto. Que Deus enviou a sua Santíssima Mãe aqui, em tantos lugares do mundo, já nos concedeu tantas graças por meio do seu Imaculado Coração, e que nós continuamos infiéis, ingratos aos apelos dela e principalmente aos apelos de Jesus. Também precisamos ajudar os pastorinhos a verdadeiramente sabermos amar a Deus. Precisamos ver como São Francisco, que a todo momento rezava e tinha um grande gosto pela contemplação e a adoração. E pela Jacinta, que fazia tudo para sacrificar pelos pecadores e que rezava tanto pelo Santo Padre. E como hoje em dia a Igreja não reza pelo Santo Padre. E como a irmã Lúcia, que tanto sofreu na sua vida, mas foi fiel à verdade e não teve medo de anunciar Jesus e de propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. 3 crianças, 3 grandes exemplos. E que a promessa Nossa Senhora deu: eu nunca vos deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Céu, sou a Senhora do Rosário, e para vos salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Com amor vos falo, sou a vossa mãe.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado, Daniel. Só para concluir, o Padre Lourenço, que é o diretor espiritual da Mãezinha, a fundadora dos Servos de Maria, insistia para que todos na comunidade fizessem esta consagração. Mas a Mãezinha estava um bocadinho reticente porque dizia: então, ofereci-me ao filho, agora vou-me consagrar à sogra. Ela não queria. Então, no primeiro grupo de consagração que fizeram, eu ouvi isto da boca dela. No momento da consagração, ela viu Nossa Senhora atrás de todos. Enquanto se consagrava, Nossa Senhora entrava-lhes pelo corpo adentro. Já depois de um dos grupos de consagração que tivemos, não foi aqui, foi no Paúl, um filho de uma senhora consagrada viu a mãe no quarto a rezar o terço e Nossa Senhora diante dela. Tinha um problema de alcoolismo. Depois dessa visão, ele foi ter com a mãe, pediu-lhe perdão e disse: mãe, nunca mais vou voltar a beber. É isto que Nossa Senhora faz. E São Luís diz que Jesus não pode vir enquanto não houver na terra cópias vivas de Maria. Porque nós só vamos poder amar bem se amarmos como Maria. Então, mais consagrados, mais atraem rapidamente a vinda definitiva de Jesus em glória à nossa terra, para que traga com Ele os novos céus e a nova terra por Ele prometidos. Pronto, encerramos então esta primeira sessão com um português. Começámos muito bem e agora as irmãs querem fazer um breve aviso. Depois vamos ter 15 minutos de intervalo e depois regressamos para ouvirmos o Rei Arnaldo. Muito bem, bom dia a todos. Todos bem dispostos? Vamos se consagrar a Nossa Senhora? Sim, é uma grande graça, não é?